Prepare-se. Uma história de poder, traição e justiça. Jezabel, a mulher que desafiou a vontade de Deus. E agora, o escolhido para trazer a justiça divina. Uma profecia será cumprida e a justiça implacável cairá. Ela pensou que era invencível, mas Deus nunca falha. A justiça de Deus será feita e o reino será purificado. Baseado no livro 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. No reino de Israel, havia uma mulher que se destacou, e não foi apenas por sua beleza, mas pelo poder e pela influência que ela exerceu sobre tudo e todos. Seu nome, Jezabel. Ela não era uma rainha qualquer. Não, ela era diferente, esposa do rei Acabe. Sua história se tornaria uma das mais temidas e odiadas de todo o Antigo Testamento. Jezabel, minha gente, representava tudo aquilo que estava errado com o reino de Israel. Quando Jezabel entrou na história, ela não apenas se casou com Acabe, não. Ela trouxe consigo uma mudança radical. Ela trouxe a adoração a Baal para Israel. E Acabe, coitado, ele cedeu e se deixou levar por essa força, pela sua esposa. De repente, o povo de Deus começou a adorar deuses estranhos. Os altares para Baal estavam por toda parte, e os seguidores do Senhor começaram a sumir, desapareciam, perseguidos por Jezabel. Quem são esses profetas? Ela deve ter pensado, vamos acabar com eles. E não pensou duas vezes. A Bíblia até nos conta que ela mandou matar os profetas do Senhor. Não parava de perseguir quem não se curvava aos seus pés. Ela era, sem dúvida alguma, a responsável por uma das piores fases de apostasia na história de Israel. E enquanto isso, o reino ia se perdendo. Jezabel, filha de Etbaal, o rei de Sidom, não era uma mulher comum. Ela sabia o que queria. Ela queria o poder. E para isso, ela usou sua influência sobre Acabe, mantendo-se como uma rainha implacável. Não era só política, não. Era uma verdadeira batalha espiritual. Ela manipulava, controlava. Aquele homem, Acabe, se tornava uma marionete nas mãos dela. E enquanto tudo isso acontecia, ela acreditava, eu repito, ela acreditava que seu reinado seria eterno, sem fim. Mas, ela não sabia que o fim estava próximo. O fim de Jezabel. Não seria o que ela imaginava, não. Era o cumprimento de uma profecia, o juízo divino se aproximando, como uma tempestade, prestes a cair. A história de Jezabel, uma mulher implacável, arrogante e cheia de poder, não ficaria sem resposta. Não! Por mais que ela tivesse imposto sua vontade, ignorado os profetas e se corrompido, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, não a deixaria impune. Ela poderia enganar muitos, manipular um rei, mas o julgamento de Deus estava prestes a chegar. E não seria um julgamento qualquer. Um dia, o profeta Elias, que representava a voz de Deus, se levanta. E o que ele diz? Ele diz, e eu imagino o tom firme da sua voz, com toda a autoridade do Senhor. Em um lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles também lamberão o teu sangue, Jezabel. 1 Reis 21, 19. E isso, minha gente, não era apenas uma palavra qualquer. Não, era uma profecia pesada, de julgamento. Ela poderia tentar controlar tudo ao seu redor,
Mas o que ela não sabia era que no final, Deus é o único que tem o controle absoluto. Jezabel havia matado Nabote, um homem justo que possuía uma vinha que Acabe cobiçava. E o que ela fez? Ela arquitetou uma trama. Fez Nabote ser acusado injustamente, condenado à morte e o matou. No entanto, o que ela não sabia é que sua própria morte também estava sendo tramada. Deus não iria permitir que a injustiça prevalecesse por muito tempo. Quando Elias anunciou a profecia, ele fez isso com uma certeza que só poderia vir de Deus. Ele não estava apenas dizendo palavras vazias, ele estava anunciando o juízo final para a rainha idólatra, para a mulher que havia afastado Israel do Senhor, para a mulher que perseguira os profetas e corrompera o reino. Sua morte seria dolorosa, humilhante, e sim, cumpriria a justiça de Deus. Mas, como se isso não fosse o suficiente, essa profecia não pararia por aí. A palavra de Deus não seria apenas sobre ela, mas também sobre sua linhagem. O Senhor disse que todos os descendentes de Acabe seriam exterminados. Ninguém escaparia, nem filhos, nem netos. E ao contrário do que Jezabel pensava, a justiça divina seria cumprida. Ela poderia ter acreditado que seu poder era inabalável, mas Deus já havia determinado seu fim. Agora, imagine por um momento, quantas vezes em nossa vida achamos que as coisas estão fora de controle? Quantas vezes parece que, mesmo quando erramos, tudo continua dando certo? Mas a profecia de Elias nos lembra de uma verdade essencial. Deus não se esquece dos justos, e ele traz justiça para os oprimidos. Por mais que pareça que a injustiça sempre vence, a verdade é que, no final, Deus coloca tudo em seu devido lugar. Jezabel teve o aviso. Ela soube, sim, o que estava por vir. Mas, por orgulho, por vaidade, ela não se arrependeu. Ela continuou sua jornada, acreditando que nada poderia afetar sua ascensão. E esse foi seu maior erro. Ela ignorou a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre se cumpre. Após tantas décadas de tirania e idolatria, o momento da justiça finalmente chegaria. A palavra de Deus não falha. E a ascensão de Jeú ao trono de Israel seria o marco de um novo começo para o reino, embora fosse um começo sangrento e cheio de repercussões. O que Jezabel, com toda sua arrogância, não imaginava era que a sua queda estava prestes a acontecer. E tudo aquilo que ela construiu com manipulação e mais manipulação, estava prestes a ser destruído. Jeú, um comandante do exército israelita, seria o homem escolhido para cumprir a justiça divina. Jeú não era um homem qualquer. Ele foi ungido por Deus, por intermédio do profeta Eliseu, para ser o agente de destruição contra a casa de Acabe, contra todos os adoradores de Baal e principalmente contra Jezabel. A profecia de Elias estava se cumprindo e o juízo de Deus não poderia mais ser contido. O momento da unção de Jeú é um marco crucial. Unge o rei sobre Israel e abre a porta e foge, e não o saias. Segundo Reis 9, 6. O recado de Deus era claro. A obra de justiça seria rápida e decisiva. Jeú não hesitou. Ele seguiu com rapidez rumo a Jezreel, onde Jorão, o filho de Acabe, estava acampado. E como era de se esperar, o encontro entre Jeú e Jorão não seria amigável. Quando Jeú se aproximou de Jorão, o rei de Israel, este, assustado, perguntou: "A paz, Jeú?" E a resposta de Jeú veio como um soco. Como pode haver paz quando há tanta prostituição e feitiçarias das mães de Jezabel? Segundo Reis 9, 22. Jezabel não apenas se opôs ao Deus de Israel, ela o desafiou abertamente, espalhando a idolatria pelo reino. A resposta de Jeú era um grito de justiça que o reino precisava, mesmo que muitos temessem. Em um ato decisivo, Jeú matou Jorão. Ele não hesitou. Com a coragem dada por Deus, a flecha foi certeira, penetrando no coração de Jorão, selando o destino da casa de Acabe. Mas o que se seguiu não foi apenas a morte de Jorão. Agora, Jeú sabia que o maior desafio estava por vir: Jezabel.
A mulher que havia manipulado e governado com punho de ferro estava prestes a encontrar o juízo de Deus. Quando Jeú chega a Jezreel, ela se prepara como sempre, com toda a sua vaidade, com sua maquiagem e seus cabelos arrumados, esperando que sua beleza e charme ainda pudessem fazer algum efeito. Te saúdam, Zimri, matador de seu senhor. Segundo Reis 9:30, ela grita, tentando provocar Jeú, zombando de sua autoridade. Mas ela estava errada. Jeú já estava decidido, e nada poderia mais detê-lo. Com a ordem de Jeú, 2 de seus eunucos a pegam e a lançam pela janela. Ela cai lá de cima, como uma folha seca que cai da árvore, e o impacto de sua queda ressoa em toda a cidade. Seu sangue se espalha pela parede e pelos cavalos. Jeú, sem olhar para trás, pisa sobre o corpo de Jezabel. O julgamento estava cumprido. Quando os servos de Jeú vão verificar o corpo de Jezabel, eles encontram nada. Os cães haviam devorado quase tudo. Restaram apenas os ossos dela, como o próprio Deus havia profetizado. Os cães comerão a carne de Jezabel. 1 Reis 21:23. A humilhação foi completa. A mulher que havia se acreditado invencível, que manipulou reis e povos, agora não passava de uma sombra, devorada pelos cães, sem mais nem menos. Agora, aqui está um ponto interessante. As evidências arqueológicas e históricas sobre a campanha de Jeú não são poucas. Em Tel Dan, uma antiga inscrição aramaica foi encontrada, datando aproximadamente do 8º século a.C., mencionando a casa de Davi e também fazendo referência ao reinado de Jeú. Embora a inscrição não mencione diretamente Jezabel, ela fornece uma importante pista sobre a existência de Jeú e sua ascensão ao trono. Historiadores como William F. Albright, um dos maiores arqueólogos bíblicos, argumentam que a campanha de Jeú para erradicar a adoração a Baal foi um evento marcante na história de Israel, cujas consequências afetaram a política e a cultura do povo israelita por décadas. A morte de Jezabel não foi apenas o fim de uma rainha impiedosa, mas o fim de um período de grande apostasia. O reinado de Jeú, como executor da justiça divina, trouxe uma restauração temporária à adoração do verdadeiro Deus. Mas, como sempre acontece, as pessoas rapidamente caem novamente em seus próprios erros. Mesmo assim, a mensagem de Jeú é clara: a justiça de Deus não pode ser evitada, por mais que tentemos manipular o mundo ao nosso redor. Agora, imagine por um momento, quantos outros Jezabeles existem em nossa sociedade? Pessoas que acham que podem se colocar acima de tudo e todos, que manipulam, que tomam o que é dos outros e que não se importam com a justiça. A história de Jezabel nos ensina que, no final, o juízo de Deus virá. E assim como Jeú trouxe a justiça sobre ela, o Senhor trará o seu juízo para todos aqueles que se opõem à sua vontade. Agora, uma pergunta para você. O que você tem feito em relação ao que está ao seu redor? Está permitindo que a injustiça cresça? Quando Jeú chegou a Jezreel, sabia que o momento final havia chegado. O reino de Jezabel, tão cheio de idolatria, manipulação e tirania, estava prestes a ser derrubado de uma vez por todas. Ela, que por tanto tempo havia controlado o destino de Israel, agora se via diante de sua queda iminente. Mas Jezabel, com sua arrogância que a definira durante todo o seu reinado, não se entregaria facilmente. Em vez de temer o juízo de Deus, ela se preparou para enfrentar Jeú da maneira que sempre fez, com charme e astúcia. Ela sabia que Jeú se aproximava. E ao vê-lo, sua reação não foi de desespero, mas de desprezo. Jezabel não se curvou ao julgamento que se aproximava. Ao contrário, ela se arrumou, ajeitou os cabelos e se maquiou como se estivesse prestes a receber mais uma visita de um aliado político. Ela ainda se via como a rainha de Israel, a mulher que tinha manipulado, assassinado e destruído a vida de tantos com sua autoridade. Ela se posiciona na janela, esperando que sua imagem, sua beleza e sua confiança façam Jeú hesitar. Mas, em vez de se intimidar,
Jeú manteve seu olhar firme, sabendo exatamente o que tinha que fazer. Como se fosse uma cena teatral, ela tenta provocá-lo. Te saúdam Zimri, matador de seu senhor. Segundo Reis 9:30. Ela se compara a Zimri, o usurpador que matara o rei Elá de Israel, e com isso tenta zombar da autoridade de Jeú, sugerindo que ele não passava de mais um traidor que tomaria o poder por meio da violência. Mas Jeú sabia que não era um traidor. Ele era o escolhido de Deus para cumprir a profecia, e ele não se deixou afetar pelas palavras de Jezabel. Com autoridade, Jeú olha para os eunucos que servem Jezabel e pergunta: "Quem está comigo?" E em um ato decisivo, eles a pegam e, sem hesitar, a lançam da janela. A queda de Jezabel é um espetáculo de humilhação, um símbolo do juízo divino que cai sobre os poderosos que se opõem ao Senhor. Ela, que se acreditava imbatível, agora estava sendo derrubada sem piedade. O impacto de sua queda foi tão grande que seu sangue se espalhou pela parede e pelos cavalos. Jeú, com sua carruagem, passou sobre o corpo dela, pisando em cima da mulher que havia trazido tantas misérias para o povo de Deus. Quando os servos de Jeú vão até o local para verificar o corpo de Jezabel, descobrem algo ainda mais humilhante. Restaram apenas seus ossos, porque os cães haviam devorado toda a carne dela. Os cães comerão a carne de Jezabel. 1 Reis 21:23. Dizia a profecia de Elias. E agora, essa profecia estava sendo cumprida com precisão. Não havia mais nada de Jezabel além dos ossos que seriam descartados e esquecidos. Aquela mulher poderosa que controlou, manipulou e destruiu vidas, agora não passava de um pedaço de carne devorado pelos cães, como qualquer outra vítima do juízo divino. A humilhação de Jezabel foi completa. A rainha que perseguia os profetas de Deus, que matava os justos, que espalhava a idolatria pelo reino, agora era nada mais do que uma lembrança desprezível. Sua queda foi um exemplo claro de que, por mais que o mal possa parecer triunfar, a justiça de Deus não falha. No fim, a justiça divina é executada, e todos que se opõem ao Senhor, que vivem em pecado e injustiça, enfrentarão as consequências de seus atos. A morte de Jezabel não foi apenas o fim de uma mulher maligna, mas o fim de uma era de perversidade. O reino de Israel que ela havia construído com tanto sofrimento e crueldade estava agora quebrado. A palavra de Deus foi cumprida, e a destruição de sua linhagem foi uma punição justa. Mas a lição que fica para nós é clara: ninguém está acima da justiça de Deus. Mesmo aqueles que parecem estar no topo, que parecem imunes às consequências de suas ações, um dia terão que enfrentar a verdade e o juízo. Jeú, o instrumento de justiça de Deus, havia cumprido sua missão, mas ele também sabia que a missão de restaurar a verdadeira adoração a Deus e destruir a idolatria não seria fácil. Embora tenha cumprido a profecia de Elias, ele também caiu em seus próprios erros, como veremos nos capítulos seguintes. Contudo, a verdade central permanece: a justiça de Deus se cumprirá, e aqueles que não se arrependerem de seus caminhos terão que enfrentar as consequências. Agora pense: o que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? Estamos escolhendo o caminho da justiça? Ou estamos deixando a arrogância e a manipulação nos governarem? O fim de Jezabel serve como um lembrete de que, por mais que pensemos estar no controle, o juízo de Deus está sempre por vir. Nada pode resistir à sua vontade. Após a morte de Jezabel, o juízo de Deus não se limitou a ela. A profecia de Elias, que havia anunciado a destruição da casa de Acabe, se cumpriria até o último detalhe. Não apenas Jezabel, mas também sua linhagem e todos os adoradores de Baal seriam destruídos. O Senhor havia decidido que a corrupção trazida por Jezabel e seu marido Acabe acabaria, e o reino de Israel seria purificado de toda a idolatria. Jeú, agora rei de Israel, sabia que sua missão estava longe de ser concluída. Ele não apenas havia destruído Jezabel, mas a purificação do reino exigia mais. Todos os descendentes de Acabe
que ainda restavam, deveriam ser eliminados, e a idolatria de Baal, propagada por Jezabel, deveria ser erradicada. Jeú não hesitou em agir, cumprindo a vontade de Deus de forma implacável. Jeú convocou todos os seguidores de Baal para um grande sacrifício, e quando estavam reunidos, ele ordenou que todos os sacerdotes e adoradores de Baal fossem mortos. Esse ato, embora violento, foi necessário para purificar o reino e restaurar a verdadeira adoração a Deus. Ele sabia que essa era sua missão: destruir as raízes da idolatria e trazer de volta a pureza da adoração ao Senhor. Além disso, Jeú também começou a eliminar os descendentes de Acabe. O Senhor havia prometido que nenhum de seus descendentes sobreviveria, e Jeú cumpriu essa palavra. Ele executou todos os filhos de Acabe, garantindo que a linhagem perversa fosse erradicada. Não havia espaço para misericórdia quando se tratava da justiça de Deus. A corrupção, que havia dominado Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel, foi apagada, e o reino foi purificado. No entanto, a destruição de Jezabel e de sua casa não foi apenas uma questão de vingança, era uma correção divina. Jeú agiu como o agente de Deus para restaurar a ordem e a justiça em Israel. A idolatria que Jezabel havia instaurado foi um pecado grave, e Deus não permitiria que isso continuasse a afetar o seu povo. A purificação do reino foi essencial para garantir que a verdadeira adoração fosse restaurada. O cumprimento da profecia de Elias mostrou que Deus não tolera a maldade e a idolatria. Jezabel e sua casa foram destruídas como exemplo de que o pecado, por mais que pareça ter poder, não prevalecerá. Deus sempre cumprirá sua palavra, e o mal será punido. Mesmo que pareça que a injustiça reine por algum tempo, no fim, a justiça divina sempre prevalecerá. A queda de Jezabel foi um lembrete poderoso de que nenhum ser humano está além do alcance da justiça de Deus. Jeú, ao cumprir a missão que Deus lhe confiou, restaurou o reino de Israel e trouxe uma purificação espiritual. Contudo, essa restauração não foi perfeita. Embora Jeú tenha cumprido sua missão de eliminar a idolatria e os descendentes de Acabe, ele também cometeu erros. Sua lealdade a Deus nem sempre foi genuína, e sua própria vida foi marcada por falhas. Apesar disso, a lição que permanece é que a justiça de Deus é sempre cumprida, mesmo que seja em circunstâncias que nos desafiem a entender. A destruição de Jezabel e sua casa foi necessária para purificar Israel e restaurar a verdadeira adoração. Essa história serve como um lembrete de que Deus, em sua justiça, não permitirá que o mal prevaleça para sempre. A queda de Jezabel e de sua linhagem também nos ensina sobre as consequências de nossos atos. A idolatria e o pecado não ficam impunes. Quando nos afastamos de Deus e buscamos nossos próprios interesses, podemos cair em engano e destruição. No entanto, a restauração está sempre disponível para aqueles que se arrependem e voltam a Deus. A missão de Jeú e o cumprimento da profecia de Elias revelam que, embora o mal possa durar por um tempo, Deus tem o controle. Ele sempre trará a justiça e restaurará o que foi perdido. O reinado de Jeú não durou para sempre, mas a mensagem que ele trouxe ao povo de Israel foi clara: Deus é justo, e sua justiça será cumprida. A queda de Jezabel e a destruição de sua linhagem são um lembrete de que a justiça de Deus prevalecerá no fim. Ao olharmos para a história de Jezabel, sua queda e o cumprimento da justiça de Deus, somos confrontados com uma poderosa lição: Deus é justo, e sua justiça sempre prevalecerá. A trajetória de Jezabel, que começa com sua ascensão ao poder e termina com sua humilhação e destruição, é um alerta de que, por mais que o mal pareça dominar por um tempo, ele não terá a última palavra. Deus, em sua soberania, traz à tona a verdade, e a justiça divina sempre será executada, por mais que demore. Mas a história de Jezabel e de sua casa não é apenas sobre vingança e destruição.
Não, há mais do que isso. A queda de Jezabel também é um lembrete de que, apesar das piores escolhas que fazemos, Deus ainda oferece oportunidades de arrependimento e mudança. Mesmo para aqueles que cometeram graves erros, como Jezabel, a possibilidade de restaurar a relação com Deus sempre existe. Mas, como vimos, é preciso um coração arrependido, disposto a se voltar para Ele. O exemplo de Jeú nos mostra que, embora Deus use pessoas para cumprir sua justiça, Ele não exige perfeição humana. Jeú, embora fosse o escolhido de Deus para cumprir a profecia contra Jezabel, também cometeu erros e falhou em várias áreas de sua vida. Isso nos ensina que, mesmo quando buscamos obedecer a Deus, podemos errar. Contudo, isso não diminui o fato de que Deus é capaz de usar até nossas falhas para cumprir seus propósitos. Jeú foi usado por Deus para erradicar a idolatria e restaurar a pureza de Israel. Mas sua própria vida também nos ensina que ninguém é perfeito. Nenhum de nós é. Mas, ainda assim, Deus pode nos usar para cumprir seu plano de justiça. E Ele nos dá a chance de crescer, aprender e mudar. A história de Jezabel também nos ensina sobre as consequências das nossas escolhas. As ações de Jezabel, suas manipulações, seus assassinatos e sua idolatria trouxeram consequências profundas para ela e para o reino de Israel. Quando nos afastamos da vontade de Deus, podemos acabar colhendo frutos amargos de nossas escolhas. Jezabel pensava que estava no controle, mas no final, a justiça de Deus veio e sua casa foi destruída. Isso nos alerta para a importância de viver de acordo com os princípios de Deus, pois no fim, as nossas ações terão repercussões, quer boas, quer más. Por outro lado, essa história também é um lembrete de que, quando seguimos a vontade de Deus, há sempre a possibilidade de restauração. A purificação de Israel, sob o reinado de Jeú, simboliza a oportunidade de recomeço que Deus oferece ao seu povo. Embora o mal tenha se espalhado por tanto tempo, o Senhor trouxe justiça, e a nação teve a chance de se voltar para Ele. Esse é o poder do arrependimento, a capacidade de recomeçar. Deus é fiel, e Ele sempre oferece uma chance de volta, mesmo quando falhamos. E por fim, a história de Jezabel nos lembra de algo muito importante. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não importa quão longe você tenha ido, quão erradas sejam suas escolhas, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Claro, a história de Jezabel nos mostra que, quando persistimos no mal e ignoramos as advertências de Deus, as consequências podem ser severas. Mas também mostra que, se houver arrependimento genuíno, há sempre perdão. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode transformar nossas vidas se nos voltarmos para Ele com um coração humilde. Agora, você pode estar se perguntando: e quanto a mim? O que posso aprender com tudo isso? A verdade é que todos enfrentamos momentos em que precisamos tomar decisões. Como Jeú ou Jezabel, estamos constantemente diante de escolhas que definirão nosso futuro. Podemos escolher seguir a justiça de Deus, mesmo quando isso exige coragem e sacrifício. Ou podemos continuar no caminho da desobediência e da idolatria. Mas lembre-se, Deus não nos deixa sozinhos em nossa jornada. Ele nos dá a força para viver de acordo com sua vontade. A história de Jezabel, embora trágica, não é um fim sem esperança. Ao contrário, ela é um chamado para refletirmos sobre nossas vidas, sobre nossas escolhas e sobre nossa relação com Deus. Podemos aprender com os erros de Jezabel e seguir o caminho da justiça, da verdade e da pureza. Podemos escolher restaurar nossa fé, voltar a Deus e viver para a sua glória. Se você está passando por dificuldades, se sente perdido ou confuso, lembre-se, nunca é tarde para voltar-se para Deus. Se você deseja que sua justiça se manifeste em sua vida, faça a escolha de viver em arrependimento e fé. Deus está pronto para restaurar e transformar. Agora, talvez você esteja pensando: quero mudar, quero seguir o caminho da justiça. Não espere mais.
Se inscreva em nosso canal, compartilhe essa mensagem com outros e deixe um like. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de arrependimento, restauração e esperança. Agora que você acompanhou a história de Jezabel e Jeú e as lições poderosas que podemos aprender com ela, queremos te convidar a refletir sobre o que a justiça de Deus significa na sua vida. Não importa o que você tenha vivido ou as escolhas que tenha feito, Deus é justo e oferece sempre a oportunidade de transformação e restauração. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, e você deseja mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E claro, deixe seu like e um comentário. Se você já se inscreveu, compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa palavra de esperança e justiça. Além disso, se você deseja ser um parceiro do nosso trabalho, ajudando a espalhar mensagens como essa para mais pessoas, seja nosso membro. Ao se tornar membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, verá os vídeos antecipadamente e assistirá sem anúncios, além de nos ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agradecemos a sua companhia até aqui e lembramos, Deus te abençoe e nunca se esqueça de que Ele é justo e está sempre disposto a restaurar aqueles que buscam por Ele de coração sincero.